Um jovem milionário arrogante planeja um ato tão cruel e inimaginável contra uma égua que está grávida. Com um gesto calculado, o homem aponta para o animal e sussurra a um menino faminto: "Jogue piche quente nela e terá dinheiro para alimentar sua família por um mês." O menino olha para suas mãos calejadas, depois para o ventre da égua, onde o potro se move. A fome aperta, mas seu coração aperta com um sentimento ruim. Quando a escuridão cai sobre o estábulo, uma decisão é tomada. Uma decisão que desencadeará consequências inimagináveis. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde derramava sua luz dourada sobre os campos verdejantes da Fazenda Primavera, criando uma cena que poderia ser considerada idílica, não fosse pelo olhar sombrio que Lucas Montenegro lançava através da cerca de sua propriedade. Aos 25 anos, herdeiro de um dos maiores impérios do agronegócio da região, ele mantinha os olhos fixos em uma magnífica égua branca que pastava tranquilamente no campo vizinho, seu ventre dilatado, denunciando uma gestação avançada. A égua era o orgulho da Fazenda Santa Clara, propriedade da família Mendonça, rivais históricos dos Montenegro. Cristal, como era chamada, havia conquistado inúmeros prêmios em competições equestres, e seu potro por nascer já era motivo de especulação entre os criadores mais importantes do país. Lucas cerrou os punhos ao lembrar dos sorrisos orgulhosos dos Mendonça durante a última exposição agropecuária. "Mais um troféu para a coleção", tinha dito Sofia Mendonça, a jovem veterinária que cuidava pessoalmente de Cristal. Seu tom não era de provocação, mas para Lucas, cada conquista dos vizinhos era como uma afronta pessoal. As palavras de seu pai ecoavam constantemente em sua mente. Os Montenegro não aceitam ser segundos em nada. Foi então que ele avistou o menino. Magro, com roupas surradas e chinelos gastos, não devia ter mais que 12 anos. Caminhava pela estrada de terra que separava as duas propriedades, arrastando os pés e ocasionalmente olhando para as fazendas com uma mistura de admiração e resignação. Lucas o observou por alguns instantes, uma ideia perversa começando a se formar em sua mente. O menino hesitou, olhando ao redor como se procurasse confirmar que era realmente com ele que o jovem rico falava. Aproximou-se cautelosamente da cerca, suas mãos calejadas agarrando a barra da camiseta desbotada. "Faço bicos, quando tem. Minha avó está doente e preciso ajudar em casa", respondeu Miguel, sua voz baixa, mas firme. "Tenho uma proposta para você", continuou Lucas, baixando a voz. "Algo simples que pode ajudar sua família." Tirou do bolso um envelope grosso. "Tem piche sobrando das obras da fazenda. Se você jogar um pouco nela hoje à noite, este dinheiro é seu. Dá para alimentar sua família por um mês inteiro." O rosto de Miguel empalideceu. Seus olhos alternaram entre o envelope, a égua prenhe e suas próprias mãos calejadas. Lucas podia ver o conflito se desenrolando na expressão do menino, a necessidade lutando contra algo mais profundo. As palavras atingiram Miguel como flechas certeiras. O menino engoliu em seco, suas mãos tremendo levemente. No campo, Cristal relinchou suavemente, como se sentisse que estava sendo observada. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que faziam a pelagem da égua brilhar ainda mais. Miguel pegou o envelope com dedos trêmulos, seu peso parecendo muito maior do que realmente era. Lucas observou com satisfação quando o menino se afastou pela estrada, olhando repetidamente para trás como se carregasse um segredo pesado demais para seus jovens ombros. Enquanto a noite se aproximava, Lucas permaneceu na varanda de sua mansão, saboreando um uísque caro e imaginando o caos que a manhã seguinte traria.
Sua vingança contra os Mendonça estava em movimento, nas mãos de um menino faminto que, ele tinha certeza, não resistiria à tentação do dinheiro. O que ele não sabia era que aquela noite marcaria o início de uma transformação que afetaria não apenas suas duas famílias, mas toda a comunidade. Miguel chegou em casa quando as primeiras estrelas já pontilhavam o céu. O envelope pesava em seu bolso como se fosse feito de chumbo, não de papel. A pequena casa de 2 cômodos, situada na parte mais humilde da cidade, estava parcialmente iluminada pela luz fraca de uma lâmpada antiga. Através da janela, podia ver sua avó, Dona Carmen, sentada em sua cadeira de sempre, remendando roupas à luz de um abajur. O cheiro de ervas medicinais pairava no ar. A única forma que encontravam para amenizar as dores da senhora, já que os remédios prescritos pelo médico estavam além de suas possibilidades financeiras. Miguel parou na porta, observando as mãos enrugadas de sua avó moverem-se com dificuldade sobre o tecido. A tosse seca que a acometia periodicamente ecoou pelo ambiente, fazendo o coração do menino se apertar. "Sim, vó", respondeu ele, entrando e beijando a testa da senhora. Seus olhos percorreram a mesa vazia, onde normalmente haveria pelo menos um prato de feijão com arroz. Hoje, como nos últimos dias, não havia nada. Miguel sentou-se no chão ao lado da avó, o envelope queimando em seu bolso. Através da janela aberta, podia ouvir os grilos cantando e o vento suave que soprava entre as árvores. Sua mente voltou para a égua branca, seu ventre redondo, movendo-se suavemente enquanto ela pastava. Lembrou-se também do sorriso frio de Lucas Montenegro e das palavras que ainda ecoavam em seus ouvidos. Dona Carmen pausou seu trabalho de costura, olhando para o neto com seus olhos sábios e cansados. "Que tipo de pergunta é essa, meu filho?" A senhora pousou o tecido que remendava sobre o colo, suas mãos procurando as do neto. "O mundo pode não ser justo, Miguel, mas nossas escolhas definem quem nós somos. Sua mãe, que Deus a tenha, sempre dizia que a dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Só a gente mesmo pode jogar fora." Uma nova crise de tosse a acometeu, fazendo-a se curvar. Miguel levantou-se rapidamente, pegando o copo d'água na mesinha ao lado. Enquanto a ajudava a beber, observou as rugas profundas em seu rosto, as marcas de uma vida de trabalho e sacrifício. Mais tarde, deitado em seu colchão no chão, Miguel não conseguia dormir. O envelope continuava em seu bolso, intocado. Na escuridão do quarto, podia ouvir a respiração difícil de sua avó e o ocasional ranger da madeira antiga da casa. Seus pensamentos vagavam entre o rosto cruel de Lucas, a égua prenhe e as palavras de sua avó sobre dignidade. Levantou-se silenciosamente quando o relógio da igreja bateu 11 horas. A noite estava clara, com uma brisa fresca que fazia as folhas das árvores dançarem suavemente. Miguel caminhou pela estrada de terra, seus passos hesitantes o levando em direção à fazenda Santa Clara. O galpão vermelho mencionado por Lucas estava parcialmente escondido nas sombras. Ao lado dele, como prometido, encontrou os baldes de piche usados nas obras. Porém, algo mais chamou sua atenção. Várias latas de tinta preta, usadas para pintar as cercas da propriedade. Miguel aproximou-se do estábulo, onde Cristal descansava. A égua ergueu a cabeça ao sentir sua presença, seus olhos grandes e escuros fixos nele. No silêncio da noite, podia ouvir a respiração suave do animal e ocasionais movimentos que denunciavam a vida que crescia em seu ventre. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Olhou para as latas de tinta, depois para o piche e novamente para Cristal. Suas mãos tremiam, mas sua decisão estava tomada. Se fosse fazer algo errado, pelo menos tentaria minimizar o mal. Com cuidado, abriu uma das latas de tinta.
O líquido negro brilhou sob a luz da lua, muito menos agressivo que o piche quente que deveria usar. Miguel sabia que estava quebrando sua palavra com Lucas, mas algo em seu coração dizia que esta era a escolha certa, ou pelo menos a menos errada. "Me perdoa", sussurrou para Cristal, aproximando-se com a lata de tinta nas mãos. A égua, como se entendesse que algo importante estava prestes a acontecer, permaneceu estranhamente calma, seus olhos fixos no menino que se aproximava nas sombras da noite. Com movimentos cautelosos, Miguel começou a aplicar a tinta na pelagem branca de Cristal. Suas mãos tremiam, mas o animal permanecia surpreendentemente tranquilo, como se compreendesse a hesitação e o medo do menino. A cada pincelada, o coração de Miguel batia mais forte, dividido entre o medo de ser descoberto e a culpa pelo que estava fazendo. A tinta era fria e macia, muito diferente do piche quente que Lucas havia sugerido. Miguel trabalhava com cuidado, evitando os olhos e o focinho do animal, certificando-se de que a tinta não escorresse para áreas sensíveis. Quando suas mãos roçavam o ventre dilatado de Cristal, podia sentir os movimentos suaves do potro em seu interior, fazendo sua consciência pesar ainda mais. "Vai ficar tudo bem", sussurrava repetidamente, tanto para a égua quanto para si mesmo. "Isso vai sair com água, eu prometo." Enquanto trabalhava, seus pensamentos vagavam para sua avó, para as palavras sobre dignidade e escolhas. Será que ela entenderia? Será que algum dia poderia contar a ela o que havia feito naquela noite? O peso do envelope em seu bolso parecia aumentar a cada minuto. Cristal relinchou suavemente quando Miguel terminou de aplicar a última camada de tinta. No escuro do estábulo, a égua, antes branca como neve, agora parecia uma sombra viva, sua pelagem manchada de negro reluzindo levemente sob a fraca luz que entrava pelas frestas. O contraste era chocante, e por um momento Miguel sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Mas tinha. A pergunta ecoava em sua mente enquanto guardava os materiais usados, tentando deixar tudo exatamente como havia encontrado. Suas mãos estavam manchadas de tinta, marcas escuras que pareciam acusar seu ato. Tentou limpá-las na grama, mas as manchas persistiam, como um lembrete do que havia feito. Ao sair do estábulo, Miguel olhou uma última vez para Cristal. A égua o observava com seus olhos grandes e escuros, sem julgamento, apenas uma espécie de aceitação serena que fez seu coração apertar ainda mais. O potro em seu ventre se moveu, criando uma ondulação visível em seu flanco agora enegrecido. O caminho de volta para casa parecia muito mais longo do que na ida. Cada sombra, cada ruído fazia Miguel sobressaltar-se, imaginando ser descoberto a qualquer momento. O dinheiro no envelope pesava em seu bolso como chumbo, e várias vezes ele teve vontade de jogá-lo fora, mas a imagem de sua avó doente o impedia. Quando finalmente chegou em casa, o céu já começava a clarear no horizonte. Entrou silenciosamente pela porta dos fundos, seus passos cuidadosos no chão de madeira que rangia. No quarto, sua avó dormia, sua respiração ainda difícil, mas regular. Miguel sentou-se no chão ao lado de seu colchão, observando suas mãos manchadas de tinta à luz fraca do amanhecer. O som dos primeiros pássaros começava a preencher o ar quando Miguel finalmente conseguiu dormir. Seu sono agitado, povoado por sonhos de éguas brancas, correndo em campos infinitos, manchas escuras espalhando-se por suas pelagens como nuvens de tempestade. Acordou algumas horas depois, com o som de vozes exaltadas vindas da rua. Levantou-se rapidamente, seu coração disparando ao ouvir fragmentos de conversas sobre a égua premiada da fazenda Santa Clara. A notícia já se espalhava pela cidade como fogo em palha seca. Miguel sentou-se à mesa da cozinha, suas mãos ainda levemente manchadas, apesar das várias tentativas de limpá-las.
Sua avó preparava um chá com as últimas ervas que tinham, inconsciente do tormento que afligia o neto. O envelope com o dinheiro permanecia escondido debaixo de seu colchão, intocado. Miguel forçou um sorriso, mas não conseguiu responder. Pela janela, podia ver mais pessoas passando, todas comentando sobre o ocorrido na fazenda. Em seu peito, o peso da culpa lutava com o alívio de saber que em breve poderia comprar os remédios que sua avó tanto precisava. A notícia sobre o ataque a Cristal dominou as conversas na tradicional festa da colheita, que acontecia naquela manhã na praça central da cidade. O evento, que normalmente seria marcado por música, danças e celebração, carregava um ar pesado de preocupação. Grupos de moradores se reuniam em círculos, discutindo o incidente em vozes baixas e preocupadas. Sofia Mendonça, a veterinária responsável por Cristal, havia passado a manhã inteira no estábulo, examinando minuciosamente a égua e seu potro ainda não nascido. Seus olhos vermelhos denunciavam uma noite sem dormir, mas seu semblante mantinha a determinação profissional que a caracterizava. A boa notícia é que não parece ser piche, ela explicou para a família reunida. Parece ser tinta comum, o que significa que podemos remover sem causar danos à pelagem ou à pele. O mais importante é que Cristal e o potro estão bem. Carlos Mendonça, patriarca da família e proprietário da fazenda Santa Clara, ouvia o relatório com os punhos cerrados. Aos 60 anos, era conhecido por sua postura firme, mas justa nos negócios. "Quero saber quem fez isso", declarou, sua voz grave ecoando pelo estábulo. "Não pelo valor do animal, mas pelo ato em si. Que tipo de pessoa ataca uma égua prenhe?" Na fazenda Primavera, Lucas Montenegro observava a movimentação através de sua janela, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Vestido impecavelmente em um terno italiano, preparava-se para comparecer à festa da colheita, ansioso para ver de perto o caos que havia criado. Enquanto isso, Miguel caminhava nervosamente pela feira que se formava ao redor da praça. Com parte do dinheiro do envelope, havia comprado os remédios que sua avó precisava e uma sacola de mantimentos básicos. Cada pessoa que passava por ele parecia um potencial acusador, cada olhar um julgamento silencioso. "É uma vergonha", comentou Dona Zefa, a vendedora de ervas que às vezes ajudava sua avó. "Dizem que os antigos acreditavam que maltratar um animal traz 7 anos de má sorte para a colheita." A situação ganhou um novo rumo quando Carlos Mendonça anunciou que havia contratado Augusto Ribeiro, um ex-investigador da polícia conhecido por sua integridade inflexível, para descobrir o responsável pelo ataque. A notícia correu rapidamente pela festa, adicionando mais tensão ao ambiente já carregado. Lucas, que acabava de chegar à festa, ouviu os comentários com uma pontada de preocupação que não esperava sentir. Não havia considerado a possibilidade de uma investigação séria. Seus olhos percorreram a multidão até encontrar Miguel, parado perto de uma barraca de frutas, seu rosto pálido e assustado. Miguel apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Lucas tirou mais um envelope do bolso do paletó. "Aqui está um bônus pelo bom trabalho. Mas lembre-se, se alguém perguntar, você nunca falou comigo." A festa da colheita continuou, mas o clima festivo havia sido substituído por uma atmosfera de desconfiança e especulação. Os mais velhos recontavam histórias de antigas rivalidades entre as famílias Montenegro e Mendonça, enquanto os mais jovens compartilhavam teorias sobre o possível culpado. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, Sofia fez uma descoberta intrigante durante mais um exame em cristal. Ao tentar limpar uma parte da tinta com um produto especial, notou algo peculiar sob a pelagem branca da égua.
Seu coração acelerou ao perceber que aquela descoberta poderia mudar completamente o rumo da história. Miguel, observando de longe o movimento no estábulo, não sabia que sua escolha de usar tinta em vez de piche estava prestes a desencadear revelações que ninguém poderia ter previsto. Em sua simplicidade, havia inadvertidamente colocado em movimento eventos que transformariam não apenas sua vida, mas toda a comunidade. Sofia permaneceu no estábulo até tarde da noite, seu coração acelerado com a descoberta que acabara de fazer. Sob a luz forte das lâmpadas especiais que usava para exames, a veterinária havia encontrado algo extraordinário. Manchas naturais na pelagem de cristal, cuidadosamente disfarçadas por anos de tratamentos cosméticos. Carlos Mendonça entrou no estábulo, seus passos pesados ecoando no silêncio da noite. Ao ver o que sua filha apontava, seu rosto endureceu. Durante anos, ele havia insistido em manter Cristal impecavelmente branca, usando produtos especiais para esconder as manchas naturais que considerava imperfeições. Mas, pai, interrompeu Sofia, isso muda tudo, não percebe? Essas manchas naturais são únicas. Elas fazem parte de quem Cristal é. Estivemos errados todo esse tempo, tentando esconder sua verdadeira natureza. Na manhã seguinte, Augusto começou a percorrer as áreas mais humildes da cidade, onde crianças frequentemente procuravam trabalho para ajudar suas famílias. Seu instinto dizia que o responsável não era um criminoso comum, mas alguém desesperado o suficiente para aceitar uma tarefa cruel. Miguel, por sua vez, enfrentava seu próprio dilema. Com os remédios comprados, sua avó começava a mostrar sinais de melhora, mas o peso da culpa não diminuía. Cada vez que ouvia o nome de Cristal ou da investigação, seu estômago se contorcia de medo e arrependimento. O menino congelou, a xícara de café com leite parada no ar. Eu ajudei a pintar umas cercas, vó. Mentiu, sentindo cada palavra como uma punhalada em seu coração. Se descobrirem que nossa família tem algo a ver com isso, trovejou Antônio, você tem ideia do prejuízo para nossos negócios? Uma égua prenhe Lucas? Que tipo de homem ataca um animal indefeso? Na fazenda Santa Clara, Sofia continuava seus estudos sobre as manchas naturais de cristal. Quanto mais ela pesquisava, mais fascinada ficava com o padrão único que se revelava sob anos de tratamentos cosméticos. Era como se a tinta usada no ataque tivesse inadvertidamente exposto uma verdade há muito escondida. O investigador Augusto, seguindo sua intuição, começou a notar um padrão nas histórias que ouvia pela cidade. Várias pessoas mencionaram ter visto um menino magro, de roupas surradas, comprando remédios e mantimentos com dinheiro que parecia além de suas possibilidades. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha sobre as fazendas, 3 descobertas diferentes estavam prestes a colidir. A verdade sobre as manchas naturais de cristal, as pistas que Augusto havia reunido, e um segredo ainda maior que Lucas Montenegro guardava sobre suas verdadeiras motivações. Miguel, sentado na soleira de sua casa simples, observava o horizonte alaranjado com olhos preocupados. Seu pequeno ato de misericórdia, usar tinta em vez de piche, havia desencadeado uma série de eventos que agora fugiam completamente ao seu controle. O que ele não sabia era que nas próximas horas, uma revelação ainda maior mudaria completamente o rumo de sua história. Com o restante do dinheiro que havia recebido, Miguel tomou uma decisão que mudaria sua vida. Em um pequeno terreno nos fundos de sua casa, entre ervas daninhas e terra ressecada, o menino começou a preparar uma horta. Suas mãos, ainda levemente manchadas de tinta, agora se misturavam com a terra escura enquanto ele trabalhava incansavelmente. "Quero plantar algumas coisas, vó", respondeu ele, evitando seus olhos.
para não precisarmos depender sempre dos outros. Miguel pausou seu trabalho, enxugando o suor da testa com as costas da mão. No mercado da cidade, havia comprado sementes de diversos vegetais, mas seu verdadeiro tesouro eram algumas sementes especiais que o vendedor havia lhe oferecido por um preço surpreendentemente baixo. Enquanto isso, na Fazenda Primavera, Lucas Montenegro enfrentava uma reunião tensa com representantes de uma grande empresa agrícola. Seu pai, Antônio, havia insistido em sua presença, determinado a mostrar ao filho os aspectos práticos do negócio. Lucas mal prestava atenção à reunião. Seus pensamentos estavam voltados para a investigação sobre o incidente com Cristal. O investigador Augusto havia sido visto fazendo perguntas pela cidade, aproximando-se perigosamente da verdade. Na Fazenda Santa Clara, Sofia continuava seus estudos sobre as manchas naturais de Cristal. Cada nova descoberta a deixava mais convencida de que havia algo especial naquele padrão único de manchas. Durante uma de suas pesquisas, encontrou registros antigos de criadores que valorizavam essas características naturais, considerando-as marcas de distinção e pureza de linhagem. É incrível como tentamos esconder algo que deveria ser motivo de orgulho, comentou ela com seu pai, que ainda resistia à ideia de revelar a verdade. Foi durante uma de suas caminhadas pela cidade que ele notou algo interessante. Um pequeno terreno sendo transformado em horta por um menino que, segundo os vizinhos, havia recentemente começado a comprar mantimentos e remédios com dinheiro de origem desconhecida. Miguel, alheio à atenção que começava a atrair, continuava seu trabalho na horta com dedicação. As primeiras mudas começavam a brotar, pequenos pontos verdes emergindo da terra escura como promessas de um futuro melhor. Entre elas, as sementes especiais de tomate mostravam um vigor surpreendente. Dona Carmen, observando o neto trabalhar, sentia que algo havia mudado nele. Havia uma nova determinação em seus olhos, mas também uma sombra de preocupação que ela não conseguia compreender completamente. Às vezes, pegava-o olhando ansiosamente pela janela, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. No final daquela tarde, enquanto o sol pintava o céu de tons alaranjados, 3 caminhos diferentes estavam prestes a se cruzar. O jovem milionário que começava a perceber que seu plano de vingança poderia custar mais do que imaginava, o menino que plantava esperança em um pequeno terreno nos fundos de sua casa e o investigador que, peça por peça, aproximava-se de uma verdade que ninguém esperava descobrir. A horta de Miguel, mais do que um simples pedaço de terra cultivada, estava prestes a se tornar o cenário de uma revelação que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a comunidade. O que ninguém sabia ainda era que aquelas pequenas sementes de tomate carregavam consigo um segredo que conectava passado e presente de maneira surpreendente. A tradicional Cavalgada da Esperança estava prestes a começar, um evento que há gerações reunia todas as famílias da região. Este ano, porém, o clima era diferente. A presença de Cristal, ainda marcada pela tinta escura que se recusava a sair completamente, causava burburinho entre os participantes. Sofia havia insistido em incluir a égua no evento, contrariando a vontade inicial de seu pai. Ela está saudável e o potro também. Não há motivo para escondê-la, argumentou. O que ninguém esperava era que a água da chuva fina que começou a cair durante a cavalgada começaria a revelar algo surpreendente. Lucas Montenegro observava a cena de longe, montado em seu cavalo negro de raça pura. Seu olhar alternava entre Cristal e um ponto distante na estrada, onde uma pequena figura trabalhava em um terreno. Miguel, cuidando de sua horta agora florescente.
O investigador Augusto também estava presente, seus olhos atentos, captando cada detalhe. Nos últimos dias, suas investigações o haviam levado a uma conclusão surpreendente sobre o incidente com Cristal, mas ele esperava o momento certo para revelar suas descobertas. Todos os olhos se voltaram para Cristal. A chuva suave lavava gradualmente a tinta escura, revelando não apenas a pelagem branca original, mas também algo mais. Manchas naturais, formando um padrão único e surpreendentemente belo. Essas manchas, murmurou uma criadora experiente entre os presentes, são marcas naturais e, se não me engano, são características da linhagem antiga dos cavalos Estrela do Vale. Carlos Mendonça, vendo que não podia mais esconder a verdade, adiantou-se. Não, admitiu, sua voz carregada de vergonha. Por anos, usamos produtos especiais para esconder as manchas naturais. Eu achava que um cavalo de competição precisava ser perfeitamente branco. Lucas observava a cena com uma mistura de surpresa e frustração. Seu plano de humilhar os Mendonça havia se transformado em algo completamente diferente. A égua que ele queria arruinar estava agora sendo admirada ainda mais por sua singularidade recém-descoberta. O menino congelou, seu coração disparando. Como o senhor... E quem te ofereceu o dinheiro? Perguntou Augusto, embora já soubesse a resposta. A chuva continuava caindo suavemente, enquanto um círculo de pessoas se formava ao redor de Cristal. Sofia, com a calma e profissionalismo que a caracterizavam, assumiu imediatamente o comando da situação. Anos de experiência como veterinária a haviam preparado para este momento, ainda que as circunstâncias fossem tão extraordinárias. O parto transcorria naturalmente, como se a própria natureza tivesse escolhido este momento simbólico para trazer uma nova vida ao mundo. Cristal, com suas manchas naturais agora completamente reveladas pela chuva, mantinha uma serenidade admirável. Lucas Montenegro observava a cena de seu cavalo, seu rosto uma máscara de indiferença que mal disfarçava a tempestade interior que o consumia. Ao seu lado, o investigador Augusto mantinha uma mão firme no ombro de Miguel, que não conseguia desviar os olhos do milagre que se desenrolava à sua frente. O potro nasceu sob aquela chuva suave, suas pernas tremendo em seus primeiros momentos no mundo. Mas foi quando Sofia começou a limpá-lo que todos prenderam a respiração. O recém-nascido exibia exatamente o mesmo padrão de manchas de sua mãe, como um espelho da beleza natural que por tanto tempo havia sido escondida. Carlos Mendonça, que observava tudo com lágrimas nos olhos, aproximou-se de sua filha e do novo potro. Sofia, disse ele, sua voz embargada, você estava certa o tempo todo. Estivemos errados em tentar esconder a verdadeira natureza de Cristal. O burburinho aumentou. A linhagem Estrela do Vale era quase mítica na região, conhecida não apenas por sua beleza única, mas também por sua resistência excepcional e inteligência extraordinária. A possibilidade de que Cristal e seu potro pudessem representar a sobrevivência dessa linhagem lendária causou uma comoção imediata. Miguel, ainda ao lado do investigador Augusto, sentia seu coração disparar por razões diferentes. O nascimento do potro, são e salvo, parecia um sinal de que sua decisão de usar tinta em vez de piche havia sido mais importante do que ele imaginara. Lucas, percebendo que a situação fugia completamente ao seu controle, tentou discretamente afastar seu cavalo da multidão. Porém, seu pai, Antônio Montenegro, que acabara de chegar à cavalgada, bloqueou seu caminho. Neste momento, Sofia fez um anúncio que capturou a atenção de todos. O potro é uma fêmea, e assim como sua mãe, ela carrega as marcas de uma linhagem que pensávamos perdida.
Proponho que a chamemos de Esperança, pois ela nasceu justamente durante nossa tradicional cavalgada da esperança, nos lembrando que a verdadeira beleza não precisa de disfarces. A multidão aplaudiu, e mesmo os mais céticos não puderam deixar de se emocionar ao ver o potro recém-nascido tentando dar seus primeiros passos, suas manchas naturais brilhando sob a chuva que agora começava a diminuir. Mas nem todos compartilhavam da alegria geral. Lucas, confrontado pelo olhar severo de seu pai e pela aproximação determinada do investigador Augusto, sabia que seu plano havia não apenas falhado, mas estava prestes a se voltar contra ele de maneira espetacular. O que ele não sabia era que a maior surpresa ainda estava por vir e tinha relação com uma pequena horta nos fundos da casa de um menino corajoso. Na manhã seguinte ao nascimento do potro, a notícia que corria pela cidade não era apenas sobre o milagre da linhagem Estrela do Vale redescoberta. Uma segunda surpresa aguardava a comunidade, e ela crescia silenciosamente em um pequeno terreno nos fundos da casa de Miguel. "Miguel", chamou ela, sua voz tremendo de emoção, "onde você conseguiu essas sementes?" Miguel ficou paralisado, arregador pingando água em seus pés. Aquelas sementes, compradas com o dinheiro que recebera de Lucas, eram, na verdade, parte de sua própria herança. Lucas, encurralado, mantinha seu ar de arrogância, mesmo que sua voz tremesse levemente. "Aquelas sementes valem uma fortuna, pai. São a variedade que nossa empresa procura há anos." Antônio Montenegro afundou em sua cadeira, passando as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço e decepção. Por anos, sua empresa havia tentado reproduzir aquela variedade específica de tomates, conhecida por sua resistência excepcional e sabor único. Agora descobria que seu próprio filho havia não apenas tramado contra uma égua prenhe, mas também planejava roubar o patrimônio de uma família já tão prejudicada pela tragédia. Na fazenda Santa Clara, Sofia conduzia os primeiros exames detalhados do potro recém-nascido, que já demonstrava a mesma força e elegância de sua mãe. Carlos Mendonça observava orgulhoso, finalmente em paz com a verdadeira natureza de seus cavalos. No final daquela manhã, uma comitiva inusitada se dirigiu à casa de Miguel. Antônio Montenegro, acompanhado por Carlos Mendonça e o investigador Augusto, tinha uma proposta para fazer. Dona Carmen os recebeu na varanda simples, Miguel ao seu lado, ainda nervoso com todas as revelações. O menino havia confessado tudo à avó na noite anterior, sobre a tinta, o dinheiro e sua escolha de não usar o piche. Para sua surpresa, ela o havia abraçado, sussurrando que estava orgulhosa de sua compaixão, mesmo em meio ao desespero. "Senhora Carmen", começou Antônio, sua voz carregando um respeito que surpreendeu a todos, "vim pessoalmente pedir desculpas pelo comportamento do meu filho e fazer uma proposta." A ideia era simples, mas revolucionária, uma parceria entre as três famílias. Os Mendonça contribuiriam com sua experiência em criação de cavalos e seu novo compromisso com a preservação da linhagem Estrela do Vale. Os Montenegro ofereceriam recursos e estrutura para um projeto de agricultura sustentável. E a família de Miguel, com seu conhecimento ancestral sobre as sementes especiais, seria a peça fundamental que uniria tudo. "Queremos criar um centro de preservação", explicou Antônio, "para proteger tanto a linhagem dos cavalos quanto as sementes tradicionais. E queremos que sua família lidere este projeto, senhora Carmen." Miguel, ouvindo tudo em silêncio, percebeu que seu pequeno ato de misericórdia, a escolha de usar tinta em vez de piche, havia desencadeado uma transformação muito maior do que ele poderia imaginar. De alguma forma, sua tentativa de proteger uma égua prenhe havia aberto caminho para a recuperação, não apenas de sua própria herança familiar, mas de toda uma tradição que parecia perdida.
A notícia da parceria entre as famílias Montenegro, Mendonça e a família de Miguel espalhou-se rapidamente pela região, provocando reações diversas. Alguns celebravam a união improvável, enquanto outros, especialmente os mais tradicionalistas, demonstravam ceticismo quanto à mistura de classes sociais tão distintas. Lucas Montenegro, após a revelação de seu envolvimento no incidente com Cristal, havia sido afastado temporariamente da administração dos negócios da família. Seu pai o havia designado para trabalhar diretamente na horta com Miguel e Dona Carmen. Uma decisão que o jovem milionário inicialmente recebeu como uma humilhação. A resposta veio naturalmente ao longo dos dias. Observando a dedicação do menino e a sabedoria da senhora, Lucas começou a perceber que havia muito mais na arte de cultivar a terra do que imaginava. Cada semente plantada, cada muda cuidada, carregava histórias e conhecimentos passados por gerações. Na fazenda Santa Clara, Cristal e sua filha Esperança tornavam-se símbolos de uma nova era. Sofia havia documentado meticulosamente as características únicas da linhagem Estrela do Vale, criando um registro que ajudaria na preservação dessa herança quase perdida. Dona Carmen, recuperando cada vez mais sua saúde, passou a compartilhar suas memórias sobre as antigas técnicas de cultivo. Suas histórias sobre como sua família havia preservado as sementes especiais por gerações atraíam visitantes de toda a região, interessados em aprender sobre agricultura tradicional. Cada semente carrega uma história, explicava ela pacientemente a Lucas, que surpreendentemente começava a demonstrar interesse genuíno. Assim como cada um de nós carrega as marcas de nosso passado. O investigador Augusto, que inicialmente planejava encerrar seu envolvimento após a resolução do caso, decidiu permanecer na cidade. Algo na transformação que presenciava o havia tocado profundamente. Ele se ofereceu para documentar as técnicas tradicionais de cultivo e a história da linhagem Estrela do Vale, criando um registro para as futuras gerações. Uma tarde, enquanto trabalhavam na horta expandida que agora ocupava um terreno maior, cedido pelos Montenegro, Miguel notou uma mudança sutil em Lucas. O jovem rico, que antes se recusava a sujar as mãos na terra, estava ajoelhado, cuidadosamente plantando mudas de tomate. Porque você conseguiu ver além do imediato, viu que havia algo mais importante em jogo, respondeu Lucas, seus olhos fixos nas pequenas plantas. Eu nunca tinha parado para pensar assim. No entanto, nem tudo eram flores. Alguns antigos parceiros comerciais dos Montenegro ameaçavam romper contratos, incomodados com a nova direção sentimental que a empresa estava tomando. Outros criticavam a decisão de compartilhar conhecimento e recursos com uma família humilde. A sabedoria dessas palavras se provaria verdadeira mais cedo do que imaginavam. As primeiras colheitas dos tomates especiais começavam a atrair a atenção de chefes renomados e especialistas em agricultura sustentável. A história da redescoberta das sementes, junto com a preservação da linhagem Estrela do Vale, transformava-se em um exemplo de como tradição e progresso podiam caminhar juntos. A grande exposição agropecuária se aproximava, e este ano o evento prometia ser diferente de todos os anteriores. As três famílias, Montenegro, Mendonça e a família de Miguel, preparavam uma apresentação conjunta que desafiaria todas as tradições da região. No centro equestre da fazenda Santa Clara, Cristal e Esperança atraíam admiradores diariamente. O potro havia crescido forte e saudável, suas manchas naturais idênticas às da mãe brilhando sob o sol. Sofia havia organizado um dia especial de visitação para criadores e especialistas, que vinham de longe para conhecer a redescoberta linhagem Estrela do Vale.
É como assistir à história sendo reescrita, comentou um veterano criador de cavalos, observando mãe e filha galoparem juntas pelo pasto. Por anos, buscamos uma perfeição artificial, quando a verdadeira beleza estava justamente nas características que tentávamos esconder. Na horta expandida, agora transformada em um centro de pesquisa e preservação de sementes tradicionais, Dona Carmen supervisionava o trabalho de diversos jovens aprendizes. Entre eles, surpreendentemente, Lucas Montenegro havia se tornado um dos mais dedicados. Miguel, observando a cena, mal podia acreditar na transformação do jovem que meses antes havia tramado contra Cristal. Lucas ainda mantinha sua postura elegante, mas seus olhos haviam perdido a dureza de antes, substituída por um brilho de genuíno interesse e humildade. O silêncio que seguiu foi quebrado por Dona Carmen. Às vezes, meu filho, a maior coragem está em admitir nossos erros. Você finalmente entendeu o que tentei te ensinar por anos, disse Antônio, que verdadeira força não está em dominar os outros, mas em ser capaz de reconhecer e corrigir nossos próprios erros. Enquanto isso, Sofia e sua equipe faziam uma descoberta empolgante. Os cavalos da linhagem Estrela do Vale possuíam uma resistência natural a diversas doenças comuns na região. Era como se as mesmas manchas que por tanto tempo haviam sido consideradas imperfeições fossem, na verdade, marcas de uma adaptação genética extraordinária. É incrível, comentou ela com Miguel, que ocasionalmente ajudava nos cuidados com os cavalos. Assim como suas sementes de tomate são naturalmente resistentes a pragas locais, estes cavalos desenvolveram suas próprias defesas ao longo de gerações. O investigador Augusto, que continuava documentando toda a história, percebia um padrão maior se formando. É como se estivéssemos redescobrindo uma sabedoria antiga, refletiu ele. Uma que nos ensina que verdadeira excelência não está em forçar a natureza a se adequar aos nossos padrões, mas em reconhecer e valorizar sua diversidade natural. Na véspera da grande exposição, um grupo de empresários influentes visitou o projeto. Inicialmente céticos, ficaram impressionados com a integração entre a criação de cavalos e a agricultura sustentável. O que havia começado como um projeto local começava a atrair atenção nacional. Miguel, ouvindo esses comentários enquanto colhia tomates perfeitamente maduros, sentiu uma onda de orgulho. Seu pequeno ato de compaixão, a escolha de usar tinta em vez de piche, havia desencadeado uma transformação que agora beneficiava toda a comunidade. O dia da grande exposição agropecuária amanheceu com um céu perfeitamente azul. Uma multidão sem precedentes se reunia no centro de eventos, atraída pelos rumores sobre as apresentações especiais programadas para aquele dia. O espaço havia sido transformado. De um lado, um magnífico pavilhão equestre onde Cristal e Esperança seriam apresentadas. Do outro, uma exposição das sementes e produtos cultivados no projeto conjunto das 3 famílias. Lucas Montenegro ajustava nervosamente a gravata de seu terno impecável. Nas últimas semanas, havia ensaiado mentalmente seu discurso inúmeras vezes, mas agora, momentos antes de subir ao palco, sentia o peso de cada palavra que precisaria dizer. Lucas olhou para seu jovem mentor na arte do cultivo, aquele que involuntariamente o havia ajudado a encontrar um novo caminho. Não, respondeu honestamente, mas preciso fazer isso. Observem, explicava Sofia ao microfone, como as manchas formam padrões únicos, uma assinatura da linhagem Estrela do Vale. O que antes escondíamos com tratamentos cosméticos, hoje celebramos como marca de sua autenticidade e resistência. Na área de exposição agrícola, Dona Carmen, com sua sabedoria serena,
Apresentava as variedades de tomates e outras culturas tradicionais que haviam sido recuperadas. Cada semente, cada fruto tinha uma história que ela compartilhava com os visitantes maravilhados. O momento crucial chegou quando Antônio Montenegro subiu ao palco central para o discurso de abertura. A plateia, que incluía importantes figuras do agronegócio, jornalistas e moradores locais, silenciou em expectativa. Foi então que ele chamou Lucas ao palco. O jovem caminhou sob os olhares atentos de centenas de pessoas. Seu pai apertou seu ombro em um gesto de apoio antes de dar-lhe o microfone. Um murmúrio percorreu a multidão. Miguel, ao lado de sua avó, sentiu o coração acelerar. Hoje, prosseguiu Lucas, peço perdão publicamente. Não apenas à família Mendonça e a Cristal, mas especialmente a Miguel e sua avó, Dona Carmen, que me ensinaram mais sobre dignidade e integridade do que aprendi em todos meus anos de educação formal. O impacto da confissão de Lucas reverberou pela exposição como ondas em um lago tranquilo. Por alguns momentos, ninguém se moveu ou falou, como se todos precisassem processar o peso daquelas palavras. Foi Dona Carmen quem primeiro quebrou o silêncio, caminhando lentamente em direção ao palco, com Miguel ao seu lado. Carlos Mendonça se juntou a eles no palco, seguido por Sofia, que deixara as éguas aos cuidados de um assistente. O patriarca da família Mendonça estendeu a mão para Lucas, um gesto que carregava o peso de gerações de rivalidade sendo finalmente deixadas para trás. Antônio Montenegro observava a cena com olhos marejados, uma expressão que poucos haviam visto no rosto do poderoso empresário. Seu filho, que ele tantas vezes considerara fraco, demonstrava agora uma força que não podia ser medida em dinheiro ou poder. A exposição transformou-se em uma celebração diferente do planejado. Nos pavilhões, visitantes se aglomeravam não apenas para admirar Cristal e Esperança, mas para ouvir a história completa de sua transformação. As manchas naturais das éguas, antes consideradas imperfeições, agora eram vistas como símbolos de autenticidade e resistência. Na área agrícola, Dona Carmen e Miguel recebiam um fluxo constante de agricultores interessados em aprender sobre as técnicas tradicionais de cultivo. As sementes especiais de tomate, redescoberta através de circunstâncias tão improváveis, atraíam especialistas de todas as partes do país. É incrível, comentou um pesquisador de uma importante universidade, como estas sementes desenvolveram naturalmente resistência a pragas locais ao longo de gerações. É um tesouro genético que quase perdemos. Miguel sorriu, observando Lucas, que agora explicava entusiasticamente para um grupo de visitantes as técnicas de cultivo que havia aprendido. Às vezes, respondeu o menino, a gente só precisa dar uma chance para as coisas certas acontecerem. No final daquela tarde, quando o sol começava a se pôr, um momento especial aconteceu no picadeiro central. Sofia conduziu Cristal e Esperança em uma apresentação livre, sem rédeas ou comandos. As duas éguas, mãe e filha, galopavam em perfeita harmonia, suas manchas naturais, criando um espetáculo de luz e movimento que hipnotizava os espectadores. Lucas, observando a cena ao lado de Miguel e Dona Carmen, sentiu algo se transformar definitivamente em seu coração. A necessidade de provar seu valor através da competição e da crueldade havia dado lugar a um sentimento diferente, mais profundo e verdadeiro. A idosa sorriu, pegando as mãos do jovem entre as suas. E você, meu filho, nos mostrou que nunca é tarde para o coração aprender uma nova maneira de ver o mundo. 3 meses após a grande exposição, a paisagem da região havia se transformado tanto física quanto simbolicamente.
O antigo terreno baldio entre as fazendas Santa Clara e Primavera agora abrigava o Centro de Preservação e Pesquisa, um projeto conjunto que unia a criação de cavalos da linhagem Estrela do Vale e o cultivo das sementes tradicionais. Numa manhã ensolarada de primavera, Dona Carmen supervisionava um grupo de jovens aprendizes, entre eles Lucas Montenegro, que se dedicava ao cultivo das mudas com uma paciência que teria surpreendido a todos alguns meses antes. Suas mãos, antes imaculadas, agora exibiam com orgulho as marcas do trabalho na terra. No picadeiro adjacente, Sofia conduzia uma aula prática sobre os cuidados com cavalos. Cristal e Esperança, agora completamente à vontade com suas manchas naturais, serviam como exemplos vivos de como a autenticidade podia ser mais valiosa que a perfeição artificial. Miguel, que dividia seu tempo entre os estudos e o trabalho no centro, havia se tornado uma espécie de ponte entre os dois mundos. Sua história de compaixão, em meio à adversidade, inspirava outros jovens da região a se envolverem no projeto. O menino sorriu, ajustando o chapéu que o protegia do sol. Às vezes a gente precisa perder algo para encontrar algo melhor, respondeu ele, repetindo as palavras que tantas vezes havia ouvido de sua avó. Quem diria, comentou Carlos, que nossas famílias encontrariam mais sucesso trabalhando juntas do que competindo. Numa tarde especial, quando o sol começava a se pôr, todos se reuniram para uma pequena celebração. Cristal e Esperança corriam livremente pelo pasto, suas manchas naturais brilhando sob a luz dourada. No campo ao lado, fileiras de tomateiros carregados de frutos vermelhos e suculentos se estendiam até o horizonte. Dona Carmen, sentada em sua cadeira favorita na varanda do centro, observava a cena com olhos marejados de felicidade. Sua saúde havia melhorado significativamente e agora ela dedicava suas energias a transmitir seu conhecimento para as novas gerações. A senhora sorriu, segurando o fruto com carinho. É verdade, meu filho, e agora estas sementes vão continuar sua história através de mãos jovens e corações abertos. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Cristal e Esperança, mãe e filha, galopavam lado a lado, suas manchas naturais criando um espetáculo de luz e sombra. No campo, as plantas se moviam suavemente com a brisa da tarde, carregando em suas folhas e frutos as histórias de gerações. A transformação que começara com um ato de compaixão de um menino havia florescido em algo muito maior. O Centro de Preservação e Pesquisa tornara-se um símbolo de como tradição e progresso podiam caminhar juntos, de como a verdadeira força podia nascer da gentileza e de como as imperfeições podiam ser, na verdade, marcas de uma beleza mais profunda e verdadeira.